Olá, é o André Luiz do vendadesoftware.com.br com mais uma dica super top para você compartilhar com seus vendedores ou com seus colegas da empresa. Quando nós estabelecemos rapport, ou para nós entendermos como estabelecer um rapport com a pessoa que você está conversando, entender rapport é muito além do que simplesmente aplicar uma técnica simples, PNL, ou fazer aquele famoso quebra-gelo na abertura de uma reunião. Eu vou contar uma história e é sobre rapport que eu quero conversar com você nesse vídeo. Um dia, quando eu li sobre várias técnicas de vendas, abordagem, quebra-gelo, rapport, e fiz cursos e li bastante sobre isso, eu usei o Orkut, justamente nessa época, mais ou menos, que é o caso que eu vou contar para você, e eu descobri no Orkut do empresário que eu fui visitar, numa região um pouco distante da cidade onde eu moro, eu descobri que ele gostava muito de moto. Ele tinha uma moto bike e o filho dele, inclusive, tinha algumas fotos lá, o filho dele andava lá e até competia fazia aquelas competições de motocross, aquelas pequenininhas, né? E aí, opa, tá aí um assunto para eu estabelecer uma conexão de interesse com ele, porque o meu pai gosta muito de moto, anda de moto até hoje, é membro de grupos de moto, e eu sabia de alguns termos, algumas informações interessantes que somente uma pessoa que anda de moto sabe o que eu estou falando. Daí na reunião, naquele momento de quebra-gelo, eu usei a seguinte frase: olha, faz muito tempo que eu não venho para essa região e a estrada tá fantástica, ótima para pilotar. Quando eu falei isso, ele ligou uma antena. Como pilotar? Você tem moto? Você anda de moto? E aí, por quê? Pilotar, na verdade, quem fala pilotar é porque tem uma bike ou tem uma moto grande. E diferente, né, das pessoas que são os motociclistas. Quem anda de moto, se você anda de moto, sabe do que eu estou falando. Então, o motociclista, que é o cara que pilota uma bike ou pilota uma moto grande, ele é diferente daquele motoqueiro que pilota, né, ou tem uma moto pequena. Então esses grupos da moto pequena não tem essa característica, né, de se autodefender. E não, eu sou motociclista e eu piloto uma bike. Então, como eu sabia, por andar nesse meio, eu sabia dessa palavra, né, eu acabei utilizando no quebra-gelo, na abertura da reunião. E eu achei, isso você pode estar achando aí, que foi muito legal, muito assertivo a minha abertura. O que aconteceu? Aí eu falei para ele, né? Respondi: não, o meu pai anda de moto, eu gosto muito de moto, mas eu tenho um certo receio de andar de moto. Mas eu gosto muito, e o meu pai fala que é pilotar, que ele é motociclista, ele participa de um grupo lá na minha cidade, e ele já perguntou que grupo que o meu pai participava, quem era meu pai, já falou do filho dele, falou que ele investiu, falou que ele tem uma pista, que ele trocou várias motos, ficamos lá um tempão conversando e ele adorou o papo. Então, se você deve ter agora até achado, poxa, então o André aplicou um bom rapport, eu também faço isso. Uso as redes sociais para descobrir algumas informações e na abertura ou na conversa eu acabo jogando essas informações e estabeleço o rapport lá com ela. Tá errado. Eu não fiz um bom rapport, sabe por quê? Quando eu comecei a conversar e nós começamos a falar sobre moto, nós ficamos quase 2 horas conversando sobre moto. E ele, só a pessoa que estava, o empresário, ficou falando. E não é que não era interessante para mim, eu gosto de moto, gosto até hoje, mas naquele momento não era o meu propósito. Então o rapport naquela época não foi estabelecido de forma legal. Então, por isso que eu falo que rapport é entender muito mais do que estabelecer uma conexão, uma empatia com a pessoa na qual você está conversando. Você sabe exatamente se você está aplicando o rapport quando a via é dupla, ou seja, você está conversando sobre algo que é interessante para a pessoa, mas a pessoa também está demonstrando interesse por você. Inclusive, se você assistir outros vídeos onde eu iniciei uma conversa sobre rapport, eu falo que nos vídeos aqui do canal do Venda de Software, eu tento estabelecer da melhor forma possível o rapport com todo mundo que assiste. Por quê? Se eu estou falando de alguma coisa que é interessante para o público que está assistindo, eu recebo likes nas publicações, eu recebo vários comentários e eu tenho recebido, inclusive, muitos e-mails e muitas mensagens via WhatsApp agradecendo as coisas que eu coloco aqui. Então, existe uma via dupla e aí eu consigo afirmar para você que eu consigo estabelecer rapport através de vídeo. Agora, quando você está conversando com uma pessoa por telefone ou quando você está conversando com alguém presencialmente, né? Como é que você sabe que você conseguiu estabelecer rapport? Ouvindo. O ouvir é diferente de escutar. Quando nós estamos falando, nós processamos um volume X de palavras, né? Nós temos a capacidade de processar X palavras.
Só que quando nós estamos ouvindo, né, ou escutando, que eu vou fazer uma diferenciação entre essas duas palavras, quando nós estamos escutando, nós processamos às vezes até 10, 20 vezes mais palavras do que nós conseguimos processar quando nós estamos falando. E isso facilmente faz com que eu perca a atenção no que a pessoa está falando para mim. Então a gente tem uma capacidade muito grande de escutar todo o ambiente e aí a gente não consegue prestar atenção, obviamente, na pessoa que está falando. Então ouvir é diferente de escutar. Se você está ligado num ambiente externo e também escutando uma pessoa, você não está conectado com ela. Então, para conectar, você precisa ouvir. Desliga tudo que está acontecendo ao seu redor e presta atenção nela. Uma técnica muito legal é você não olhar simplesmente para o olho dela ou para outros ambientes, mas fazer uma leitura labial junto. Porque daí você presta atenção bacana na boca da pessoa e consegue saber exatamente, captar muito mais informações do que ela está realmente transmitindo. Então, foco total no que a pessoa está falando, leitura labial. Se você está por telefone, você tem que se desligar, às vezes até é legal. Agora, com novas tecnologias, até com telefone celular, você pode plugar um fone de ouvido e coloca o fone de ouvido, porque aí você ajuda a estabelecer uma conexão direta com a pessoa que você tem no telefone. O que você vai fazer? Quando a pessoa está falando algumas informações sobre ela, obviamente você tem que se preparar para fazer perguntas que faça com que ela remeta ou transfira alguma informação sobre a empresa dela, mas principalmente sobre ela, sobre o desafio dela como um gerente de TI, como um gerente financeiro, como um contador. Então você tem que falar. E aí quando você conseguir captar uma informação que é importante para ela, que é uma dor dela, um problema que a empresa tem, você simplesmente fala: olha, interessante isso que você falou, eu não sabia que vocês desse tamanho ou vocês nessa empresa tinham esse tipo de problema. Você pode me falar um pouco mais? Conte-me mais um pouco sobre essa questão que você levantou. Eu achei isso interessante. Quando você demonstra interesse sobre a pessoa, automaticamente ela vai pensar: opa, essa pessoa é diferente de qualquer outra pessoa, ela está preocupada comigo, então ela está me fazendo eu falar sobre mim. E aí você dá autoridade, ou você dá autonomia até para ela falar um pouco mais sobre ela e relatar mais problemas. A partir do momento que você tem certeza que isso está acontecendo e que você pensa, tem certeza que o rapport foi estabelecido, você passa a falar um pouco mais de você para saber se ela também dá abertura para você falar de você. E aí sim, agora quando existe uma via de mão dupla, ou seja, você está transferindo informação e ela também está te passando informação, agora é hora de aplicar o spin selling. E aí você consegue, obviamente, arrancar bastante informação, porque ela tem interesse em você e você demonstra também interesse nela. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, são dicas fantásticas que você tem que aplicar. Rapport é algo muito maior do que um vídeo aqui de poucos minutos, mas eu recomendo que você compartilhe com seus colegas e discuta mais sobre casos que você teve, que você achou que estava aplicando o rapport e que não deu certo. Esse case lá no meu começo, quando eu comecei a vender software, eu achei que eu tinha estabelecido o rapport e na verdade eu não tinha estabelecido. E aqui é hora de nós comentarmos, Se você quiser comentar esse vídeo, são os seus comentários que fazem com que os meus próximos vídeos tenham mais conteúdo. Então comente aqui nos meus canais, nos meus vídeos, na medida que você vai assistindo, ou até nesse vídeo, e comente sobre o que você quer aprimorar. Qual é a técnica de venda que você está tentando aplicar e que você ainda não conseguiu aprimorar. E aí, quem sabe, eu posso ou responder no seu comentário, ou quem sabe fazer um vídeo futuro aí para responder para você algo que você queira que eu ajude você a melhorar a sua performance. Tá bom? Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo e compartilhe com seus amigos. Eu quero o seu apoio para nós fazermos desse o maior canal de conhecimento em venda de software do Brasil. Um grande abraço e até breve!